Ó, atenção você que está trabalhando em home office, né, por conta da pandemia e até antes da pandemia alguns já estavam, né? Agora a modalidade foi ampliada. A gente vai trazer aqui quais são os seus direitos, né, em relação à segurança do trabalho. E por isso nós convidamos aqui mais uma vez o doutor Tiago Souza de Albuquerque, que é advogado trabalhista, para tirar dúvidas e informar para a gente essa questão dos direitos, até porque é uma modalidade que já existia, mas foi fortalecida agora na pandemia. Doutor, obrigado pela presença. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Agora, novamente, presencialmente, né? Que bom, que né? bom, né? Que Podemos bom, né, voltar Rodrigo? aí Que bom. aqui ao estúdio, até com o distanciamento aqui sem máscara, com a vacinação andando, o negócio está melhorando, graças a Deus, né, doutor? Graças a Deus. Então, muita gente não vai voltar presencial, vai ficar no home office, né? E quais são os direitos básicos, enfim, de forma resumida, para que o trabalhador e o próprio empresário, a empresa também compreenda bem essa questão, doutor? Sim. Bom, a questão do trabalhador não trabalhar mais na empresa e trabalhar fora da empresa, seja num local específico ou também dentro de casa, não alteram seus direitos, tá? Nós temos normas trabalhistas que ainda estão vigentes, nós temos a questão da segurança do empregado, que também é muito importante, e aí principalmente a questão da ergonomia, e essa vem lá desde 1978, né, quando foi promulgada. Então, assim, não vai alterar muito, não altera muito a CLT. Na verdade, teve alteração ali em 2017, quando veio a reforma trabalhista, já falamos dela várias vezes aqui, lá no seu artigo 75B, que ele traz essa modalidade chamada de teletrabalho, que a CLT ela fala em teletrabalho, que é o trabalho desempenhado dentro da sua casa, e ela também tenta diferenciar o teletrabalho do trabalho externo, que é aquele trabalhador externo comum, o caminhoneiro, o vendedor externo. Então ele traz essa situação em que a fiscalização do empregado, que era feita dentro da empresa, agora ela vai ser feita com meios eletrônicos, digitais, né? Como um login no computador, o logout para você controlar o horário, a questão de atendimento, a conexão em si, né? Por exemplo, doutor, vamos pegar uma coisa prática, né? Sim. Cadeira, né? Muita gente está no computador, né? Não adianta, o home office é notebook ali, né? Perfeito. Pau e pau, o bicho pega ali em casa, né? A cadeira, a empresa tem que pagar, tem que ceder uma cadeira adequada para o trabalhador atuar em home office? Não obrigatoriamente a empresa tem que adiantar um escritório para o empregado em casa. O que ela deve fazer é o seguinte, aí diz a NR 17, e essa NR inclusive foi alterada recentemente, mas nesse tópico ela continua igual. Ela diz que precisa ser feita uma análise prévia da situação de trabalho do empregado, seja dentro de casa ou seja no ambiente que ele estiver trabalhando. Se ele já possui cadeira, mesa que sejam ergonomicamente boas para ele, a empresa não precisa fornecer. Mas todo equipamento, se precisar, né, adquirir uma cadeira, uma mesa, um computador, um notebook, aí sim, isso corre por custo da empresa. Tem perguntas chegando aqui no WhatsApp do Balanço Geral, vamos passar aqui para o doutor Tiago. Walter, adorei o home, porém senti que a empresa exigiu mais de mim e acabo trabalhando mais do que as minhas horas. E aí, doutor, o que dá para falar para ele em relação ao direito do cidadão? Aqui é o seguinte, é uma questão bem interessante. Ele trabalhar remotamente, no teletrabalho, não home office, aí há uma diferençazinha, mas vamos focar na pergunta dele. A questão do teletrabalho não tira do empregado o direito ao descanso. Descanso de 1 hora de intervalo entre almoço, de 11 horas interjornadas, de uma para outra, e a limitação de trabalhar 44 horas na semana. Então, se é uma obrigação, a empresa pode fiscalizar e deve fiscalizar porque é direito dela. Isso é contratual. Mas, se houver extrapolação do limite diário, semanal, ele vai fazer jus às horas extras. Entende? Então, e tem uma outra situação, que aí voltando à questão da saúde, o trabalho excessivo, ele pode gerar uma doença psicosomática e tal, como o burnout, que é o esgotamento físico do empregado, né? E mentalmente também. Exatamente. Isso afeta, né? Doutor, como é que bate o ponto em casa no home office? Como é que as empresas e os trabalhadores estão lidando com isso? Como é que faz? É engraçado, porque agora a gente fala do teletrabalho pensando no computador e etc e tal. Mas ele, por exemplo, nós tínhamos faccionistas que já trabalhavam em casa. Ela poderia ter um cartão de ponto e ela registrando e apresentar para a empresa. E a empresa vendo que tem horas excessivas sem a empresa ter mandado fazer, a empresa pode advertir e tal, e falar, não faz mais hora extra. Mas hoje, com a tecnologia, nós temos a conexão, né, propriamente dita, você entra no sistema da empresa, que é o que eles chamam de VPN, né, você nem tem, só tem uma tela, você acessa com a tua senha e ele começa a contabilizar as suas horas de trabalho. E, inclusive, a empresa pode cortar se ele estiver entrando em hora extra, para justamente ele ter que descansar.
Muito bem, doutor Tiago Souza de Albuquerque. Tem mais um WhatsApp, dá tempo rapidinho para trazer mais uma pergunta aqui para o doutor esclarecer aqui o direito do Alan. Ou Alan, as grávidas em home office, sobre retorno ao trabalho. Quando é que está prevista a votação no Senado, doutor? Alguma informação? Votação no Senado, previsão é complicado, né? Bola de cristal. Aí depende do interesse deles, né? Mas a questão que nós temos hoje é a seguinte, já existe uma legislação que determinou que as grávidas se afastassem do trabalho na empresa. Então, elas podem trabalhar de casa. Mas existem funções que elas não conseguem trabalhar de casa. Então, inclusive, existem ações judiciais requerendo o quê? O afastamento da grávida, né? Já que ela não consegue desempenhar sua função de dentro de casa e que isso corra por conta do INSS, como são os afastamentos da gestante comuns, né? No período aí antes da própria do nascimento do bebê. Mas hoje, prazo para a lei nova de voltar a trabalhar, isso não. Pode continuar em home office as grávidas. Ainda então, continua em home office. Ficar de olho, Alan, né? O Alan no Senado, porque lá as coisas muitas vezes são imprevisíveis, infelizmente. Exatamente. Doutor, obrigado, né? Até uma próxima, doutor Tiago Albuquerque, advogado trabalhista. Em breve voltará conosco certamente aqui no Seu Direito no Balanço Geral.